Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto de evangelismo online. Glórias a Deus, que traz o tema da nossa série, a essência de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é fiel. Ele é o Rei da Glória, o Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Por isso nós estamos alegres, estamos aqui com o nosso segundo culto da semana. Glória a Deus, graças a Deus. Segundo culto da semana, tivemos um culto maravilhoso no domingo e hoje nós estamos aqui firmes e fortes, glórias a Deus, com mais um capítulo da nossa série, né? Hoje estamos no 28º capítulo da série A Essência de Jesus. Oh, glória a Deus! Que alegria, igreja, que alegria. Estamos firmes e fortes nessa série e é uma honra estar aqui trazendo esse ensinamento e aprendendo juntamente com vocês também, tá bom? Glórias a Deus, vamos já sem perca de tempo, vamos estar orando ao nosso Deus, pedindo ao Senhor a graça para estarmos realizando mais um culto para o nosso Senhor, mais uma homenagem para o nosso Deus, né? Culto quer dizer homenagem, né? Homenagear uma divindade, né? Isso é o significado da palavra culto, né? Então vamos homenageá-lo, o nosso Deus, porque ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Nosso Deus é espetacular, é um Deus extraordinário e nós não podemos deixar de exaltar esse Deus que é tão poderoso e tão maravilhoso. Um abraço, meu irmão cantor Adilson Alves está conosco também, glória a Deus. Fica aí, meu irmão, Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, viu? Glórias a Deus. E vamos estar orando, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Pai, é motivo de muita alegria estarmos aqui na Tua presença para Te exaltar, para Te louvar, para Te bendizer. Tu és o nosso Deus, a nossa rocha eterna, nosso refúgio e a nossa fortaleza, Pai. E nós queremos Te agradecer por este dia, queremos pedir a Tua bênção, Pai, para realizar mais um culto ao Senhor. Pai, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, Pai. Queremos nos apresentar diante do Senhor com o coração
humilde, com o coração arrependido, coração quebrantado diante de Ti, Senhor. Nos perdoa e nos abençoa nesta noite. Usa a minha vida, toma a minha vida, direciona este culto, Pai, que esse culto seja dirigido pelo Espírito Santo do Senhor e que o Teu povo seja alimentado, a Tua igreja, a minha vida e todos nós sejamos alimentados com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua graça. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos já fazer o nosso momento de louvor. Peço a você que está em casa, você que está nos ouvindo agora, não deixe que nada venha te distrair, tá bom? Não deixe que as notificações do seu smartphone venham tirar a sua atenção. Não fique perambulando. Muitas vezes a gente minimiza o aplicativo da rádio e fica perambulando em outras plataformas. Não faça isso, porque vai tirar a sua atenção, e Deus não tem compromisso com aqueles que não estão focados na adoração. O Senhor, a palavra do Senhor diz que o Senhor está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, esteja no espírito, de preferência feche os olhos para você se desligar das coisas terrenas e você possa se ligar só na glória do Senhor, no trono do Senhor, na beleza da santidade do nosso Deus. Nós possamos entrar na dimensão espiritual. Igreja, quando nós fechamos os nossos olhos, nós nos desligamos de qualquer coisa que venha nos distrair, e aí nós ficamos mais sensíveis a sentir a glória de Deus, para entrar no mundo espiritual e sentir a glória do nosso Deus. Amém? Então, adore ao Senhor. Se possível, levante as suas mãos como sinal de redenção ao Senhor e adore ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Ouça a voz de Deus falando contigo nesta noite. Aleluia. Se você está procurando alguém que possa te dar alívio, descanso, consolo, procure do Senhor nesta noite. Alguém que possa dar aleluia, o descanso, a paz pra tua alma. Olha a voz do Senhor falando contigo. Procura dos aflitos e oprimidos. Ele está à procura dos aflitos e dos oprimidos. Tenho paz, e Ele diz: eu tenho paz para te dar. Estou procurando causas. Ele está procurando você que tem uma causa impossível. A resposta eu tenho em minhas mãos. Sim, Ele tem a resposta em suas mãos. Procura que não há mais vida. E Ele diz: eu sou a sua ressurreição. Ressurreição. Eu sou a sua ressurreição. Vamos declarar. Sobre si o meu jugo. Sim, meu Deus. Aprendei de mim que sou manso. Assim diz o Senhor: aprendei de mim que sou manso e humilde. Lance sobre mim o seu fardo que é Lance pesado. sobre ele um fardo pesado. Eu te aliviarei. Talvez você esteja sem força, esteja cansado. Lance sobre ele o seu fardo pesado nessa noite. Sobre si o meu jugo. Ele é alívio, consolo para as nossas vidas, Que sou manso. bálsamo para nossas almas. Lance sobre mim o seu fardo que é pesado. Aleluia! Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua dificuldade, mas você precisa se humilhar para o Senhor. Você precisa crer nele, se render a Ele, somente a Ele, como único Deus. E Ele tem um alívio para a sua alma. Aleluia. Oh Espírito Santo. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sim, meu Deus. E sobre si levou as nossas doenças. Eu vou repetir: certamente Ele tomou sobre si
Eu não sei quanto tempo você tem fugido do Senhor, mas Ele te chama. Ele te dá uma chance. Ele te dá uma chance nessa noite. Eu não sei quantas chances Ele tem te dado, mas Ele te dá mais uma chance nessa noite. Aleluia. Glória a Ele. Honra a Ele nessa noite. Dê o louvor que Ele merece e a honra que Ele merece. Ei, calabas. Obrigado, Jesus. Eu te aliviarei. Alabachou de canto de Deus. Oh, Espírito Santo. Queria que você colocasse as suas mãos sobre a pessoa que está ao seu lado. Que a sua mão seja a mão do Senhor. Aleluia. O seu trabalho é descansar no Senhor. Ele não quer que você leve esse fardo pesado. É, Jesus. Ele já levou sobre ele, lá na cruz do Calvário. Ele traz alívio nessa noite para a sua vida. Ele traz alívio para você nesse dia. Você não pode carregar isso. Ele já carregou por você. É tempo de você lançar sobre ele. Lançar sobre ele. Cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele diz: Sim, meu o Deus. Senhor, te aliviarei. Nos rendemos a Ti nesta noite, Jesus. Eu te aliviarei. Eu te aliviarei. E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Vamos continuar adorando. Vamos declarar que o centro és o Senhor. Ele é o centro de nossas vidas. Aleluia. Coloque o Senhor no centro da sua vida e você verás, aleluia, o direcionamento que o Senhor te dará. Aleluia, Senhor. Cercado de majestade, reinas pra sempre, Reinas para sempre. e em vitória. Majestade, Tens toda a autoridade. tens toda a autoridade. Teu é o reino e Tu é a glória. Teu é o reino, tu é a glória. Declare isso para que o Senhor ouça nessa noite. O centro és tu. O centro és tu. O meu louvor e tudo que sou, somente a Cristo. Tudo que tenho, tudo que O sou, centro és tu. rendemos tudo a Ti, Jesus. O centro és tu. Aleluia. Minha canção e adoração, somente a Cristo. Tu és o centro, Jesus. Aleluia. Cantamos majestade, majestade. Ele tem toda a autoridade. Cercado de majestade, Sim, meu Deus. reinas pra sempre e em vitória.
isso. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos continuar adorando o Senhor agora com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44, que diz assim: Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedas de pequeno valor, duas moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram o que estava sobrando. Porém, ela que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Igreja, glória a Deus por essa palavra. Eu amo essa passagem aqui, onde Jesus estava no templo ali, sentado perto da caixinha de moeda, né? Da caixas de ofertas, né? E muitos estavam ali, fazendeiros, né? Donos de terras, estavam ali dando o que sobrava para Deus. Ou seja, gastou com tudo que a pessoa queria gastar, né? Fez quem sabe fez os seus caprichos, né? Fez lá os seus caprichos, né? E aí pegou a sobra que tinha e deu para Deus. Só que a sobra de quem tem muito dinheiro é muito dinheiro, né? A sobra de quem tem pouco é quase nada, né? Mas a sobra de quem tem muito dinheiro é muito dinheiro. Mas Deus, igreja, Ele não olha a quantidade, Ele olha a qualidade da sua oferta. Ele olha quem é a prioridade. Você priorizou a Deus? Aquelas pessoas priorizaram a Deus ou deixou Deus por último? Ou deixou Deus para dar o resto?
É disso que Jesus está falando. Aquelas pessoas estavam dando o resto para Deus. E hoje nós vemos muitas pessoas, elas dão o resto de tudo para Deus. É o resto do seu salário. Elas dão o resto do seu tempo. Elas dão o resto da atenção dela. Elas dão o resto, em tudo elas dão o resto para Deus. Mas ali estava uma viúva pobre que priorizou a honra ao Senhor. A quem você tem honrado? O Senhor nos pergunta nessa noite: a quem você tem honrado? Quem tem sido prioridade na sua vida? Eu vi uma pessoa falar uma certa vez, eu conversando com essa pessoa, né, a gente falando, né, de prioridades, né, de planos, né, planos para o futuro e tal, falando ali, né? Então, nesse falar dos planos para o futuro, né? Essa pessoa era um parente meu, que eu não vou muito a fundo, né? Para questão de ética, né? E esse parente próximo meu, ele falando ali dos planos para o futuro, ele falou assim, e aí eu falei sobre prioridades, né? Eu falei, olha, eu também tenho alguns planos e tudo, mas, né, eu tenho algumas prioridades que não pode, né, eu não posso negligenciar e tudo. E aí, antes de eu falar as minhas prioridades, ele falou assim, hoje só tem 3 coisas que eu priorizo hoje na minha vida, só tenho 3 coisas que eu priorizo hoje. Aí ele falou que era eu, depois eu e depois eu de novo, né? Eu tô rindo agora, mas no dia que eu ouvi isso, né, eu fiquei muito triste, que em nenhum momento essa pessoa falou que primeiramente Deus, depois família e tal, né? Eu achei que ele ia falar alguma coisa assim, primeiro Deus, depois família, né? E terceiro, né, trabalho. Eu achei que ele ia falar assim, né? E ele falou que prioridade na vida dele era ele e ele e ele. Igreja, e não é só ele. Não é só ele. Muitas pessoas fazem isso. Eles priorizam tudo. Não, primeiro eu. Primeiro Deus não, primeiro eu. Se você fala primeiro Deus, a pessoa até repreende, porque ela quer primeiro ela. Primeiro ela quer os caprichos dela. Primeiro primeiro, né, as vontades e desejos dela, né? E muitas vezes envolve a vaidade da pessoa, né? Envolve muita vaidade. A pessoa pensa na vaidade dela e depois ela pensa em agradar o Senhor. Depois ela pensa em honrar ao Senhor. Elas querem honrar a si próprio. É sobre isso que Jesus está falando aqui, igreja. Aquelas pessoas que tinham muito dinheiro e davam muito dinheiro, eles estavam dando o resto. Mas a viúva pobre, ela poderia se vitimizar, igual muitas pessoas se vitimizam. Eu ganho tão pouco. Eu não tenho quase nada. Ela poderia se vitimizar e dizer assim: quem sou eu para dar oferta aqui no templo, sendo que tantas pessoas estão dando muito dinheiro? O templo nem precisa da minha oferta, porque tem tanta gente dando muito dinheiro aqui. Mas ela em nenhum momento, ela não julgou ninguém, ela não pensou na oferta das pessoas e nem pensou no pouco que ela tinha. Mesmo tendo tão pouco, ela deu tudo que tinha para viver. Quando essa viúva pobre, ela ofertou, ela como se ela estivesse entregando toda a vida dela nas mãos de Deus. E muitas pessoas não entregam nada para Deus. Elas querem viver as suas vidas, né? E querem lutar suas lutas, suas guerras com a força do braço, com a força do seu intelecto, achando que não precisa de Deus. Igreja, todo ser humano na face da terra precisa de Deus. Por mais intelectual que a pessoa seja, por mais poliglota que ele seja, por mais estudioso que ele seja, por mais talentoso que ele seja, não existe um ser humano na face da terra que não precise da bênção de Deus, do direcionamento de Deus para viver, porque o Senhor diz que é Ele que sabe os planos que tem para nós. Não planos de causar dano, mas planos de nos prosperar. O nosso Deus é um Deus de prosperidade. E muitas vezes a gente fica sendo escravo do trabalho, escravo, né, de uma profissão, escravo de qualquer outra coisa, escravo do mundo, né?
porque não confiamos no Senhor e não buscamos o direcionamento dele. Deus não quer que nós sejamos escravos do trabalho. Ele não quer, ele quer que os seus filhos sejam prósperos. Eles querem que os seus filhos ouça a instrução dele e viva o propósito. Quando você vive o propósito, você não vive uma vida de escravidão. Quando você vive o propósito de Deus, quando você está vivendo o propósito de Deus, você já perguntou para Deus qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Talvez você esteja andando na contramão do propósito, por isso que você está andando igual Caim, na contramão, né? Então, não queira viver longe dos propósitos do Senhor. Busque honrar a Ele, buscar a direção que Ele tem para a sua vida, e Ele vai prosperar a sua vida quando você estiver vivendo o propósito que Ele tem para você, o propósito que você nasceu para viver. Quando você estiver vivendo um propósito que você nasceu para viver, aí você vai ver tudo onde você colocar suas mãos vai prosperar. Onde você colocar a planta dos seus pés vai produzir, vai, aleluia, glórias a Deus, vai acontecer naturalmente, as coisas irão acontecer naturalmente. Quantas vezes, igreja, eu andei na contramão, porque eu tinha um talento, porque eu tinha uma voz, eu falei que nada, eu só preciso só cantar, eu só preciso só abrir minha boca, e eu patinei, para muitos eu estava prosperando, estava fazendo sucesso, fazendo televisão, né? Fazendo turnê na Europa, todo mundo achando que eu estava fazendo sucesso, eu estava longe, muito longe de viver o propósito do Senhor, amém? Eu estava ali sendo escravo de um empresário, escravo de um projeto que não era meu, escravo de um projeto que não era meu. Então, eu te convido, eu te desafio, você honrar ao Senhor, e Deus não te dá o direcionamento, Ele conduzir a tua vida, mas você tem que entregar por inteiro. É como se você entrasse no carro com uma pessoa e você confiar a sua vida com aquela pessoa que está conduzindo o veículo. Se você entra no carro com uma pessoa que está conduzindo e você não confia em quem está conduzindo, você fica o tempo todo querendo tomar o volante da pessoa. Com Deus não funciona assim. Ou você entrega a sua vida total a Ele, para Ele conduzir e te levar para o propósito. Se você não entregar a sua vida para Ele, você tentar viver sozinho, você vai patinar na vida. Você vai patinar na vida, amém? Então decida fazer como essa viúva pobre fez, entregou a vida dela nas mãos do Senhor. E você, pastor Evandro, você está dizendo que é para eu dar o meu tudo? Não estou falando isso. Eu estou dizendo para você seguir o exemplo que o Senhor está dando, que essa viúva pobre deu. Ela priorizou o Senhor, e como ela tinha tão pouco, ela falou: eu vou dar tudo, porque esse pouco aqui não resolve a minha vida. Esse pouco não resolve a minha vida, então eu vou entregar tudo, e o meu amanhã o Senhor cuidará de mim, Ele me guiará, Ele me abençoará, Ele proverá. Amém, igreja? Toma posse dessa palavra. E você que está nos ouvindo agora, você que está nos vendo aí pela sua Smart TV, já está disponível o código QR Code aí, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco. Você escaneando esse código QR Code aí, você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração, tá bom? Se você estiver no seu smartphone aí pelo canal do YouTube, você vai na descrição desse vídeo, e você lá na descrição você vai ver os dados bancários para você estar contribuindo, tá bom? Se você estiver nos ouvindo pelos Radiosnet, né, pelo aplicativo Radiosnet, ou pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, você vai ter o WhatsApp, vai ter o contato aí do WhatsApp da igreja, e ali na descrição do WhatsApp você já vai ter os dados bancários para você contribuir. Se você tiver pelo site, você vai clicar no menu do site. Clicando no menu do site vai aparecer igreja. Você clica na igreja, clicando na igreja vai aparecer a opção dízimos e oferta. Ali tem os dados bancários para você estar contribuindo, amém? Glórias a Deus. Vamos ouvir o nosso irmão cantor Adilson Alves, vai estar louvando o Senhor, aleluia. Enquanto isso, nós também adoramos e louvamos ao nosso Deus com os nossos dízimos de oferta. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Canta bonito, Jesus. Canta bonito, meu irmão Adilson Alves. Canta bonito para Jesus essa canção maravilhosa. Tu és o meu Deus. Declare isso para o Senhor nessa noite. Diga: tu és o meu Deus, o meu Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Declare isso. Se você tem coragem, declare que Ele é o Senhor da tua vida. Aleluias. Glórias a Deus.
Elevo os meus olhos para os montes. Sim, meu Deus, de onde virá o meu De socorro? onde virá o meu socorro? Declare isso. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, Que fez o céu e a terra. que fez os céus e a terra. O seu santo nome eu venço a guerra. Tu és o Tu pão. és o meu pão de cada dia. Aleluia, a nossa paz. Tu és a minha paz, minha nossa alegria. Tu és o meu pastor, és meu Deus, meu Senhor. Tu és a luz que me guia aonde eu for. Tu és meu Deus, és o meu Senhor. Tu és meu Salvador, Tu és o nosso Salvador. És meu Rei, meu protetor. Tu és meu Deus, és o meu Senhor. Tu és meu Salvador, és meu Rei, meu protetor. Eu te adoro, meu Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tu és o pão de cada dia. Tu és o meu pão de cada dia. Tu és a minha paz, minha alegria. Tu és o meu pastor, és meu Deus, és meu Senhor. Tu és a luz que me guia aonde eu for. Tu és meu Deus, és o meu Senhor. Tu és meu Salvador, és meu Rei, meu protetor. Tu és meu Deus, és o meu Senhor. Tu és meu Salvador, és meu Rei, meu protetor. Eu te adoro, meu Senhor. Sim, Deus, nós te adoramos, Jesus. Eu te adoro, meu Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Eu te adoro, meu Aleluia. Senhor. Glórias a Deus. Deus abençoe nosso irmão Adilson Alves. Glórias a Deus com essas canções maravilhosas. Que Deus continue te inspirando para canções maravilhosas como essa. Amém? Vamos já orar ao nosso Deus. Vamos agradecer pela fidelidade de Deus em nossas vidas. E já vamos também estar orando para estar trazendo a mensagem do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, pelo pão de cada dia, assim como diz essa canção. Nós te louvamos, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus que não deixa nem o ímpio, Pai, não deixa faltar o pão nem para o ímpio, Pai. Quanto mais aqueles que te adoram, aqueles que te louvam, aqueles que te amam, Pai. A tua palavra diz que o Senhor abençoa e guarda aqueles que o amam. E aqui, Pai, se encontra a tua igreja que te ama, que te adora, que te louva, que te almeja, te deseja, Pai, que te prioriza, Pai. Tu és o Senhor de nossas vidas, Pai. Tu és prioridade máxima em nossas vidas, Pai. E nós temos visto a tua palavra se cumprir, Pai. A honra do Senhor, aleluia, glórias a Deus, a honra do Senhor em nossas vidas. Por isso, Pai, nós queremos te agradecer. Te louvo, Pai, pela vida de cada fiel, de cada adorador que está nos ouvindo nesta noite, Pai. Prospera a vida dos teus filhos, Pai. Que cada semente plantada, Pai, neste ministério venha frutificar 1000 vezes mais na vida dos teus filhos, Pai. Aleluia, que o Senhor possa abençoar e multiplicar, meu Pai, em todos os sentidos, meu Pai. Com a saúde, Senhor. Aleluia, com os talentos, meu Pai. Com
os seus recursos, Pai. Aleluia, glórias a Deus, com direcionamento, Pai, com a proteção, ó Pai. Abençoa e prospera os teus filhos, ó Deus, e que os seus filhos possam dar testemunho da tua bênção, Pai, da tua proteção, da tua prosperidade, mas não a prosperidade do mundo, Pai, que tem dinheiro, mas não tem alegria, tem dinheiro, mas não tem saúde, tem dinheiro, mas não tem paz. Não, Pai, nós queremos a tua prosperidade, Senhor. Aleluia, glórias a Deus, acompanhada de bênção, acompanhada, Senhor, aleluia, glórias a Deus, da verdadeira paz, a paz que o mundo não tem, a paz que o mundo não pode dar, Senhor, a paz que excede todo entendimento, e que nós possamos viver, Pai, o propósito do Senhor e ser feliz, aleluia, e regozijado de viver o propósito do Senhor em nossas vidas e ser bem sucedido, assim como o Senhor disse a Josué, Pai, aleluia, glórias a Deus, nós também possamos viver, Pai, meditar na tua palavra de noite e viver a tua palavra, a tua lei, Senhor, aleluia, glórias a Deus, e nós possamos ser bem sucedido, como diz na tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Pai, também quero pedir a tua bênção para que eu possa estar trazendo a tua palavra nesta noite, Pai. Eu me esvazio de mim para que o Senhor me encha do teu Santo Espírito, Pai. Toma minha vida, Pai, toma minha boca, meu Pai, e fala comigo, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, e que nós possamos aprender mais da essência do Senhor, que nós não venhamos, Pai, conhecer o Senhor assim como Jó conhecia, Pai, apenas de ouvir falar, Senhor, aleluia, glórias a Deus, mas que nós possamos aprender, conhecer ao Senhor, meu Pai, não só de ouvir falar, mas na tua essência, Pai, na essência do Senhor, no caráter do Senhor, nós possamos conhecer, Pai, a tua essência, o teu caráter, e nós possamos, aleluia, ter a convicção, a plenitude, Senhor, aleluia, do teu amor, da tua graça, da tua bondade. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém, glória a Deus, graças a Deus, amém, meus irmãos, glórias a Deus. Vamos já abrindo nosso banner aqui, né? Deixa eu tomar um pouco de água. Glória a Deus. O tempo tá frio, mas tá bem seco, né, pessoal? Tomem bastante água, tá, pessoal? Tomem bastante água. Se puder colocar aí um umidificador na sua casa, né, para deixar o ambiente mais úmido. Aqueles que não têm, né, umidificador, você pode colocar aí uma bacia de água no ambiente onde você mais fica, né, que vai ajudar também, tá bom, pessoal? Glórias a Deus. O Miguel tossiu bastante aí nessa madrugada, então os irmãos se protejam aí também, porque o tempo tá muito seco, tá bom? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós já estamos no 28º capítulo da nossa série, amém? Glórias a Deus. Hoje nós vamos, como diz aí o título da série, né? A essência de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Começamos, né, em Gênesis e já estamos em Hebreus. Olha que maravilha, né? Glórias a Deus. Já nós terminamos essa série aí, né? Meditando, estudando a Bíblia toda. Olha que maravilha. Você que não pegou do começo aí, vai lá no canal do YouTube da Igreja Nova Aliança com Cristo. Tá tudo registrado aí, viu, pessoal? Tá tudo registrado. Então, você vai lá no canal do YouTube da Igreja Nova Aliança com Cristo. Tem lá a playlist, né? Você clica nas playlists, lá vai aparecer todas as playlists que tem lá. Playlist Momento de Oração, playlist, né, Culto Online, e a playlist também das séries, né? E entre elas tem a playlist da série A Essência de Jesus, de Gênesis Apocalipse. É só você abrir a playlist, clicar no play, você pode até maratonar aí, né? Essa série aí de Gênesis Apocalipse, que você vai ver que maravilha, né? Conhecer aí a essência de Jesus, não só nos evangelhos, mas a Bíblia toda, conhecendo Jesus desde antes dele habitar, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Você vai conhecer a essência de Jesus. Jesus ele não passou a existir apenas, né, quando ele nasceu no ventre de Maria. Jesus ele já existia, né? Foi por causa dele e por ele que tudo foi criado.
tudo foi criado por ele e para ele tudo foi criado. Amém? Nada seria feito nesse mundo, aleluia, nada que existe no mundo não seria feito se não fosse por ele, por Jesus. Amém? Então, esse é o propósito dessa série, você conhecer a essência de Jesus, né? A eternidade dele, e desde Gênesis ali, desde a criação até o fim dos tempos, até Apocalipse aí, que você vai conhecer o plano de salvação desde da queda de Adão, do começo de tudo, e entre aí a queda de Adão até o segundo Adão, que é Jesus. Por causa de um só homem, né, a humanidade toda é descendente do pecado. Agora com o segundo Adão, que é Jesus, a partir de Jesus, aquele que não pecou, aquele que não tem pecado, aquele que é o Filho de Deus, não foi gerado de homem, né? Foi gerado por obra do Espírito Santo, né? Ele que não tem pecado, que não é gerado de homem, através desse homem santo, que não pecou, que não tem pecado e que se fez homem, carne, homem, osso, como nós, conheceu a nossa dor, conheceu as nossas fraquezas, né? Sofreu e morreu por nós. Nós também conseguimos, aleluia, nos libertar dessa condenação da morte, né? O pecado gera morte, o pecado gerou a morte espiritual, tá, pessoal? O pecado de Adão, quando Deus falou que quando Deus fala que o pecado gera morte, Adão e Eva pecou, mas eles não morreram fisicamente, mas espiritualmente eles morreram e perderam, aleluia, glórias a Deus, foram expulsos do jardim do Éden, né, e perderam a comunhão com Deus, tá bom? Então Jesus, ele veio para ressuscitar isso, para consertar isso, para restaurar a comunhão do ser humano com Deus e restaurar a terra e todas as coisas. Por isso que no final, quando Jesus voltar, né, aleluia, e julgar todas as nações, né, aleluia, destruir Satanás, né, Satanás e todos aqueles que negaram a Jesus, né, que forem julgados também vão ser destruídos juntamente com o anticristo, né, e Satanás com seus anjos, seus demônios vão ser destruídos. Haverá um novo céu e uma nova terra. Olha que maravilha, né? Então essa série tá maravilhosa, pessoal. Já dei um spoiler aí, né, do começo até o fim da série. Então você que não participou dessa série, vá lá e assista ele do começo até o fim, que você vai ver que é bênção de Deus, tá bom? Glórias a Deus. Vamos abrir aqui já o nosso primeiro banner, né? Onde traz o tema que nós vamos falar hoje, dentro da carta aos Hebreus, né? Carta de Paulo aos Hebreus. Ele é o autor da nossa salvação. Jesus, ele é o autor da nossa salvação, o grande sumo sacerdote e o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos já. Glórias a Deus. Vamos já ler a nossa introdução aqui e em seguida nós já vamos estar meditando em Hebreus capítulo 2 e no versículo 10, tá bom? Primeiro vou ler a introdução que diz assim. Nós vamos meditar, já pega a sua Bíblia aí, vamos meditar em Hebreus capítulo 2, versículo 10, Hebreus capítulo 4, versículo 14 e Hebreus capítulo 12, versículo 2, tá bom? Então, nessas passagens que nós vamos estar lendo, que nós vamos ler, né? Essas mensagens são, essas passagens são importantes na carta aos Hebreus, que falam sobre a natureza e a obra de Jesus Cristo. Fala sobre a natureza e a obra de Jesus Cristo, né? Então o resumo de Hebreus capítulo 2 no versículo 10 destaca que Jesus, como Filho de Deus, foi aperfeiçoado através do sofrimento. Jesus foi aperfeiçoado através do sofrimento para ser o líder perfeito da nossa salvação, ok?
Então aí é o que nós vamos, é o contexto que nós vamos meditar aí dentro de Hebreus capítulo 2, versículo 10. O que nós vamos meditar em Hebreus capítulo 4, versículo 14, enfatiza que temos um sumo sacerdote celestial, que é Jesus, né? Que compreende nossas fraquezas e pode nos ajudar. Amém? E lá no capítulo 12, no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 2, Paulo, ele nos exorta, né? Nos exorta a fixar os olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que suportou a cruz por nós. Amém, igreja? Então, glórias a Deus. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 2, versículo 10, que diz assim, ó: pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. O sofrimento de Jesus foi necessário, viu, igreja? O sofrimento de Jesus foi necessário, tá? Então, você vê a palavra falando aqui, ó. Nós estamos lendo na tradução NTLH, tá? Pois Deus, que criou e sustentou todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Amém? Então Deus fez isso, igreja, né? Deus fez isso a fim de que nós, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Amém? É por isso que fala que Jesus venceu por nós. Ele venceu por nós, né? Ele veio aqui, sofreu todas as dores que era nossa, o castigo que era nosso, ele venceu e foi para a sua glória, e nós tomamos posse, né? Nós tomamos parte da glória de Jesus, pois Jesus quem os guia, é Jesus quem nos guia para a salvação. Amém, pessoal? Então, nós vemos aqui, aleluia, nesse contexto aqui, no versículo 2, a palavra dizendo que Jesus, ele é o autor da nossa salvação. Não existe salvação que não seja por Cristo. Não existe salvação se não for por Cristo. Amém, igreja? Não. Mas tem gente que é cheia de querer fazer caridade aí, achando, eu não congrego em igreja nenhuma, não sou de igreja nenhuma, e mas eu faço caridade, eu ajudo as pessoas. Olha, você fazer caridade, isso não vai salvar a sua vida. Isso não vai salvar a sua vida. O caminho é Jesus. Aquele que renega Jesus, aquele que não obedece às leis do Senhor e acha que vai comprar a sua salvação fazendo caridade, eu sinto muito. Existem muitas religiões que pregam isso, né? Pregam isso, eles acham que pode pecar, pode prostituir, pode roubar, pode passar os outros para trás, pode fazer tudo. Aí pode matar, né? Muitas pessoas até matam, talvez sacrificam, né? Sacrificam em algum propósito a deuses, né? Faz sacrifício a deuses, né? Aí agora vai lá, por exemplo, né? Muitos cantores aí que são satanistas, né? Eles fazem sacrifícios em prol do sucesso, em prol da riqueza. Aí depois ele vai lá e faz caridade. Aí faz uma caridade para uma instituição e tal. Aí acha que isso vai limpar a sujeira dele, né? Aí ele acha, não precisa de religião, não precisa de Jesus, não precisa de ninguém. Eu fiz uns rituais aí, né, e tal, mas para minha alma ficar limpa, eu vou lá, para eu lavar minha alma, eu vou lá e faço umas caridades e tá tudo certo. Não tá não. Não tá não. Eu sinto muito em te dizer que não está não. Se você não se render a Jesus, Ele é o único que pode nos religar a Deus. Religião quer dizer religar.
E se a sua religião não prega Jesus, é impossível essa religião religar você ao Criador. Nós fomos desligados, né? Por causa do pecado de Adão, nós fomos desligados. Mas, aleluia, a religião que prega Jesus, que prega os ensinamentos de Jesus, essa sim vai nos religar ao Senhor, porque Ele é o autor da nossa salvação, o autor da nossa fé, o grande sacerdote, o autor e consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? Então vamos para o nosso segundo banner aqui. Vamos ainda a fundo, né, no versículo 10 aqui, para a gente concluir, né? Então essa passagem destaca, né, aqui no capítulo 2, versículo 10, destaca a importância do sofrimento de Jesus para o cumprimento do plano da salvação, o plano perfeito da salvação de Jesus, né? Da salvação da humanidade, né? Então, o que o versículo destaca é isso, a importância do sofrimento de Jesus para o cumprimento do plano de salvação. Ele, sendo filho de Deus, tornou-se humano como nós, né? E passou por provações, incluindo a morte, para que pudesse tornar perfeito, o perfeito líder e autor da salvação para aqueles que creem, tá? Todo esse sacrifício de Jesus só vai valer para aqueles que creem. Se você não crê, meu amigo, você está fora disso aí. Você está fora. É como a morte de Cristo, a salvação de Cristo não alcança você se você não crê nele. Só vai ser alcançado aqueles que creem. Se você crê, será alcançado, né? A morte do Senhor, a vitória do Senhor, a glória do Senhor, né, vai te alcançar. Caso contrário, se você não crê, mas eu creio em Jesus que eu chego a estremeço. Tá bom, o diabo também crê que estremece, mas ele não segue, não obedece. Você está entendendo? Então, é isso que o versículo destaca, né? Que Jesus, ele morreu para aqueles que creem. Se todos crêem, todos serão salvos. Todos creem e obedecer serão salvos. Mas se você diz que crê e nas suas obras não testifica a sua fé, a sua crença, se a sua obra não diz, né? Não autenticar, né? Não autentica, não é isso mesmo, né, que eu ia falar. Bom, se as suas obras, né, não autentica a sua fé, né? Porque as suas obras vai expressar a sua fé. Então, quando diz que a fé sem obras é morta, é isso, é porque não existe alguém que tem fé e não tem obra, né? Elias orou para chover e ele foi lá preparar para a chuva. Ele orou e foi se preparar para a chuva. Agora você ora pedindo chuva e não se prepara. Você ora pedindo um carro e não tira a carteira. Você está entendendo? Se Deus me der um carro, aí eu vou lá, mas não vou tirar a carteira não, porque se eu pedir um carro a Deus e Deus não me der, né, aí eu tirei a carta. Não. A sua fé, se a sua fé ela é verdadeira, é uma fé genuína, ela vai gerar frutos, obras, ações. Você terá uma ação por causa da sua fé. Agora essa fé tua que não gera ação nenhuma. Mas eu tenho uma fé, pastor Evanildo, uma fé aqui dentro que chega a queima, né? Tem gente que fala assim, eu tenho uma fé aqui, nossa, meu coração está queimando de fé. Tá, mas cadê a sua ação? Você fez o quê? Porque se você tem fé, a sua fé é uma fé genuína, você já olha e já enxerga. Você já enxerga a bênção e você se prepara para ela. Você se prepara para essa bênção chegar. Mas se você diz que a sua fé queima e você não tem ação nenhuma, está esperando cair do céu, eu sinto muito, a sua fé é sem obra. Então a sua fé, se a sua fé não tem obra, a sua fé é morta. Então, no versículo 10 aqui, né, no versículo 10 do capítulo 2 de Hebreus,
nos mostra aqui que o sofrimento de Jesus não foi algo acidental, mas necessário para que ele pudesse ser um exemplo e intercessor perfeito para a humanidade. Amém, meus irmãos? Então vamos meditar aqui também, em Hebreus capítulo 4, versículo 14, que diz assim, portanto, fiquem firmes na fé que anunciamos, né? Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Deixa eu tomar um pouco de água. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entregou na própria presença de Deus, né? Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entregou na própria presença de Deus. O qual entrou na própria presença de Deus. E assim como ele entrou, nós também temos acesso para entrar através dele, igreja. Através dele. Ele facilitou tudo para nós, igreja. Ele facilitou tudo para nós. Vocês pensam que é fácil? É fácil lá os judeus lá, né, viver de sacrifício de animal, né? Toda vez que pecar tem que sacrificar um animal, né? Um animal sem defeito, né? Para poder sacrificar o sangue dele, através do sangue desse animal, ter os seus pecados perdoados. Vocês pensam que é fácil? Né? A gente que está, né, sempre pecando, sempre a gente comete um pecado, uma falha, né, com Deus. Já pensou, igreja? Ele é o sacrifício perfeito, ele foi o último, né? O sacrifício como eu posso dizer, suficiente para perdoar os nossos pecados de uma vez só. E toda vez que nós pecamos, hoje nós não precisamos mais fazer sacrifício de animais, porque Jesus já morreu por nós. Ele é o cordeiro que se sacrificou por nós, né? Então, através de você se humilhar ali, pedindo perdão do Senhor, o seu pecado já foi perdoado e você foi purificado pelo sangue de Jesus. Olha como ele facilitou muito mais para nós, igreja. Olha que maravilha, né? Então nós vemos aqui, né, no capítulo 4, no versículo 14 de Hebreus, aqui Paulo enfatiza que temos o acesso, né? Temos o acesso ao sumo sacerdote celestial, Jesus Cristo, né? Que não é alheio às nossas lutas e tentações, né? Ele não é alheio às nossas lutas e tentações. Muito pelo contrário, ele conheceu todas elas, ele sentiu na pele todas elas, né? Então ele compreende, né? Compreende a nossa natureza humana. Jesus, ele compreende a nossa natureza humana porque ele passou por tudo, enfrentou por tudo, né? Ele era um ser humano como nós, né? Ele tinha alma também, Jesus chorou, Jesus, né, ficou angustiado, né? Jesus se alegrou, né? Então Jesus tinha sentimentos. Jesus, ele tinha uma alma ele tinha emoções porque ele tem alma, né? Então ele sentiu todas as nossas dores, né? Todas as dores, né, da nossa natureza humana, e ele também experimentou as mesmas fraquezas que nós. Ele também experimentou. Ele não caiu na sua fraqueza, mas ele experimentou ele sentiu, né, as nossas fraquezas. Ele sentiu, só que ele se apegou com Deus e venceu, porque ele se apegou com o Pai, né? Então, portanto, nós somos encorajados a nos aproximar do trono da graça com confiança, sabendo que podemos encontrar ajuda e misericórdia em tempos de necessidade. Amém?
Então Jesus, ele é essa testemunha. Jesus é esse maior exemplo que nós podemos encontrar ajuda em tempos difíceis, né? E misericórdia em tempos de necessidade. Nós podemos encontrar nele, ok? Então vamos aqui também, vamos meditar agora aqui, ó, em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz assim, ó, conservemos, o apóstolo Paulo aqui ainda falando, né? Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Você percebe, se você vê as cartas do apóstolo Paulo, né? Se você vê aí os ensinamentos do apóstolo, as orientações do apóstolo Paulo, você vê ele recomendando, louvor, viver em adoração, ele recomenda honrar ao Senhor, ser fiel ao Senhor, manter os olhos fixos em Jesus o tempo todo. Não tem essa de viver distraído, não tem essa de só querer ouvir a voz de Deus nos cultos, não tem essa, igreja. Não tem essa de ser santo só na igreja, né? A gente vê muito isso. Maridos que só são crente na igreja, só é santo na igreja. Na igreja fala em línguas, né? É uma santidade, né? Intocável, né? A pessoa se torna até intocável de tanto que ele acha que ele é mais santo, ele julga todo mundo, mas em casa. Mas no secreto, como é que ele é? Né? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele nos diz, né? Aqui no capítulo 2, capítulo 12, versículo 2, ele diz: conservemo-nos nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa, né? É por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa a nossa fé. Por ele que começa, né? É por intermédio dele, é por meio dele que a fé começa, e a fé é aperfeiçoada nele. É ele quem aperfeiçoa a nossa fé. Como é que você vai aperfeiçoar a sua fé se você vive distraído? Se você não se atenta na leitura da palavra, se você não se atenta à oração, se você não se atenta a chamar, a atrair a presença de Deus através dos louvores, como nós pregamos aqui domingo, né? Como você vai ter uma fé aperfeiçoada, né, em Cristo, se você não mantém os seus olhos fixos em Jesus, né? Aí aqui na parte B do versículo, né, ele continua falando: ele não deixou que a cruz ficasse, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Jesus não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém, igreja? Então, Jesus, ele se apegou aqui numa promessa, na promessa da alegria de um dia, né, retornar ao Pai, e por isso ele não se importou com o sofrimento. Há pessoas que têm promessa de Deus, até sabem que tem promessa de Deus, mas em meio às dificuldades a pessoa desanima, abandona o Senhor, ou se entrega ao pecado, cai de vez. Mas se apegue na promessa de Deus. Se Deus falou que vai te honrar, se Deus falou que vai fazer, que vai cumprir a obra na tua vida, a obra que Ele tem para a sua vida, Ele vai cumprir. Não se importe com o sofrimento, aceite ser tratado. Tem pessoas que não aceitam ser tratado, não aceita sofrer. Jesus, ele foi aperfeiçoado por causa do sofrimento. Quem somos nós para não aceitar sofrimento? Quem somos nós? Quantas coisas nós aprendemos com o sofrimento, né? Nós somos pastores hoje, continuamos sofrendo, mas nós temos aprendido com o sofrimento. E cada sofrimento cada etapa do processo que a gente vai vivendo,
etapa nova do processo que a gente vai vivendo, a gente vai amadurecendo mais, a nossa fé vai se amadurecendo, aprimorando ainda mais a nossa fé. É válido lembrar que nesse sofrimento Jesus está passando conosco. É como um pai que está criando o filho e o pai coloca o filho a se submeter a algum sofrimento. Talvez um pai obrigar o filho a ir para a escola, obrigar o filho a estudar, talvez seja um sofrimento para ele. Mas você vai deixar de educar o seu filho, educar o seu filho na escola, ensinar o que é certo para o seu filho, porque o seu filho acha que está sendo sofrido? Não, nenhum pai vai deixar de ser rígido com seus filhos na questão da educação, dos ensinamentos do Senhor, ainda que o filho ache que está sendo, que é sofrido. Eu passei por coisas, por muitas coisas duras na minha infância, porque a criação do meu pai sempre foi uma criação muito dura, mas em muitas coisas hoje eu agradeço a ele, porque ele foi duro comigo. Ele foi duro comigo porque hoje eu me tornei um cidadão, de bem, um cidadão de honra, com a graça de Deus e também por causa dos ensinamentos do meu pai, Mas não foi fácil, eu sofri, apanhei muito, Então, muitas vezes, o sofrimento é como se nós estivéssemos apanhando, para a gente aprender, para a gente amadurecer, para forjar o nosso caráter em Deus, em Cristo. O sofrimento faz parte. Agora, se você está sofrendo e você prefere se vitimizar do que você aprender com o sofrimento, porque o apóstolo Paulo nos ensina a dar graça até pelo sofrimento, até pelas provações, até pelas dificuldades. Nós temos que agradecer porque nos amadurece, nos conduz para o propósito. Muitas vezes o Senhor quer nos empurrar para o propósito, e aí o único jeito que Ele acha de nos empurrar é provando. É provando, igreja. Às vezes nós estamos resistindo Deus. Deus está dizendo, vai rapaz, avança. E a pessoa está lá, a pessoa não vai, A pessoa está fazendo birra com Deus. Não, mas não é isso que eu quero. Não foi isso que eu sonhei para mim. Tá, mas você quer viver o que você sonhou para você? Ou você quer viver o que Deus sonhou para você? Eu quis tentar viver o que eu sonhei para mim, que era ser cantor. Mas e aí? Deus falou, enquanto você tentar viver o seu, eu não tenho nada a ver com o seu sonho. Agora, se você quiser viver e sonhar os sonhos que eu sonhei para você, então vem comigo que eu vou te ajudar. Eu faço acontecer. Agora, se você tem um sonho paralelo ao meu, esse aí eu não tenho nada a ver. Eu não vou abençoar isso aí, porque eu não tenho nada a ver com esse sonho paralelo seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Amém? Então, um resumo aqui, pra gente entender aqui, essas três passagens aí, que nós lemos aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 14, Hebreus 4, cadê aqui? Deixa eu ver. Hebreus capítulo 2, versículo 10, Hebreus capítulo 4, versículo 14, e o Hebreus capítulo 12, versículo 2, o resumo é que essas três passagens destacam a importância da encarnação e sofrimento, da encarnação e do sofrimento de Jesus, para nos salvar. Então, existem muitas pessoas que rejeitam a Jesus, ignoram ele, tem gente que rejeita mesmo, rejeita o Senhor em tudo. Se for ler um versículo, não quer saber. Se for uma pregação, não quer saber. Se for um louvor, não quer saber. Tem gente que rejeita um louvor, rejeita tudo, nem manda que a pessoa fica bravo. Essas pessoas não têm noção do quanto Jesus sofreu por nós, para nos salvar. Ele não sofreu para se mostrar bonzinho. Ele sofreu porque era necessário para nos salvar. Esse era o único meio dele nos salvar, era sofrendo as nossas dores, a nossa condenação. Ele sofreu. Amém, igreja? Então vamos meditar aqui também
em Tiago, vou correr aqui que a gente já está, né, um tempo bem apertado. Vamos meditar também em Tiago, né, onde traz o tema de que Jesus ele é o Senhor das boas obras, né? Ele é o Senhor das boas obras, não é verdade? Jesus não só falou de fé, Jesus ele teve as obras, né? As obras de Jesus, o que ele fez por nós, testifica de que verdadeiramente ele é o Filho de Deus, né? De que ele verdadeiramente ele é o Cordeiro perfeito, o Cordeiro perfeito para morrer e salvar a humanidade. Ele nos mostrou em suas obras. Jesus ele não revidou, em nenhum momento ele apanhou e deu de volta o tapa, não, né? Jesus levou chicotada, Jesus foi lhe transpassado uma lança, ele foi cuspido, ele não cuspiu de volta, não, né? Então aqui o que nós vamos o contexto aqui de Tiago, capítulo 2, né, nós vamos ler do versículo 14 até o 26. Essa carta nos traz aqui a importância das obras como demonstração, as obras de Jesus, né? Não só as obras de Jesus, mas também as nossas obras, né? Demonstrando, essa passagem nos traz a demonstração de uma fé viva, tá, pessoal? Então nós vamos ler aqui, ó, Tiago capítulo 2, versículo 14 a 17, que diz assim, ó: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se essa fé não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Aí o 15 diz: por exemplo, pode haver irmãos que precisam de roupas e que não têm nada para comer. Se você não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Não adianta, né? Eu estou lendo a palavra aqui para você. Aí o 17 diz: portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Se a fé não vir acompanhada de ações, é coisa morta. Vamos ler aqui, a continuidade aqui, ó, a partir do versículo 18. O versículo 18 diz assim: mas alguém pode dizer, você tem fé e eu tenho ações, né? Eu já vi até pessoas falar isso: rapaz, eu não sou homem de fé não, mas eu estou numa sociedade aí, vamos entrar numa sociedade aí, você tem fé e eu tenho ação e dá tudo certo, e nós vamos estourar, nós vamos prosperar. Não dá certo não, não dá certo não, né? Aí é isso que a palavra está dizendo aqui, ó: mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações, e eu respondo. Aí a parte B diz assim: e eu respondo, aqui é Tiago falando, né? E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Aí ele diz: eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Tiago está dizendo aqui, né? Eu vou lhe mostrar a minha fé só no eu falar, não. Ele está dizendo aqui: eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Aí o 19 diz: você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Aí o 20 diz: seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale de nada. Aí no 21 ele diz: como é que os nossos antepassados Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Lembra disso, igreja? Aí o 22 diz assim: veja como a sua fé e a sua ação agiram juntas, né? Tiago ele dá exemplo aqui de como foi que, né, Abraão foi aceito por Deus, né?
Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntos, né? Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Amém, igreja? Quando fala que Abraão creu é por isso, porque ele foi lá, ele teve uma ação mostrando que ele cria. Mostrando que ele cria. Então quando Deus fala que Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Deus mandou, né, Abraão sair da sua parentela, ele saiu. Creu, ele teve uma ação. Quantas vezes Deus mandou você fazer algo e você não fez porque você não creu? Você não creu. Se você cresce, você fazia, né? Então, aí a parte B do versículo 23 diz: e Abraão foi chamado de amigo de Deus. Olha isso. E Abraão foi chamado de amigo de Deus, né? Aí o 24 diz: assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu. Aí ele dá outro exemplo, né? Aí Tiago dá outro exemplo, ó. No versículo 25 ele dá outro exemplo. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espias israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Olha isso, que tremendo isso aqui, né? Então você vê, estava ali uma prostituta, mas que já ouvia falar, né? Os seus antepassados ali já ouvia falar, né, desse Deus tão poderoso. Ela creu, ela não conhecia esse Deus, só ouvia falar, igual Jó, né? Conhecia de ouvir falar, mas ela creu e ajudou aqueles homens de Deus, crendo no Senhor, crendo em Deus, né? E quando Raabe ali, né, ela hospedou os espiões israelitas, né, e o ajudou a sair por outro caminho, Deus aceitou a Raabe, né, pelo que ela fez. Portanto, aí o 26 diz: portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Olha que comparação ele faz da fé sem obra. Ele diz: assim como o corpo sem o espírito, sabe um corpo, o nosso corpo sem o espírito está morto. Quando a pessoa, né, tá lá na máquina do hospital, né, ali tal, num momento, né, sei lá, os seus últimos dias de vida, quando aquela pessoa é declarada como morta, é porque o espírito saiu. É porque o espírito da pessoa já foi, né? E ele faz essa comparação. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Olha isso, igreja, que poderoso isso aqui, né? Então, resumindo aqui, pessoal, para a gente encerrar, o que nós lemos aqui, né, em Tiago, né? Em Tiago, capítulo 2, no versículo 14 a 17, né? A pergunta central que Tiago faz ali é: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Então Tiago enfatiza que a fé sem ação é como um corpo sem espírito, inútil e morto, né? E ele traz aqui também um exemplo prático, é dado ali, né? Quando ele diz: se alguém diz amar um irmão necessitado, mas não lhe oferecer o que ele precisa, a sua fé é vazia. A sua fé é vazia. Aí aqui no contexto no versículo 18 a 23, Tiago confronta, né? O que vemos aqui é que Tiago confronta a ideia de que apenas a fé é suficiente para a salvação. Ele confronta isso, de que apenas a fé é suficiente para a salvação, né? Então ele confronta quem pensa desse jeito, né?
ele usa a história de Abraão, né? E ali também de Raabe, né? Para mostrar a fé, né? Foi demonstrada através das suas obras, né? Especificamente ali falando de Abraão, ao acreditar que Deus iria cumprir sua promessa de um filho, né? E aqui no contexto, no versículo 24 a 26, o que Tiago, nós vemos aqui, Tiago, ele reforça a importância das obras como consequência, né? A importância das obras como consequência de uma fé viva, e enfatiza que a fé é aperfeiçoada pelas obras. Amém? A fé, ela é aperfeiçoada pelas obras, né? E ele conclui com a frase dizendo: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Resumindo, igreja, o resumo de tudo é que Tiago, ele argumenta que a fé não é apenas um conceito mental, né? Tem gente que pensa isso, né? Que a fé é apenas um conceito mental, né? Então, mas a fé é uma expressão de uma fé viva, tá? A fé, a fé é uma força que deve ser demonstrada através, né, das ações. As obras não salvam, mas são a expressão de uma fé viva, né? E tem o testemunho de sua autenticidade. Agora eu consegui falar, tem o testemunho da sua autenticidade. Tudo isso é através das obras. Amém, igreja? Então esta é a mensagem de hoje, e que nós possamos, igreja, não venhamos nos conformar com uma fé, né, com uma fé morta, com essa fé de boca que sabe, que o diabo também tem essa fé que estremece, né? Mas nós temos que pôr a nossa fé em prática. Põe a sua fé em prática, né? Saia em busca de uma porta de emprego. Se você quer uma porta de emprego, não fique em casa dormindo, dizendo: mas eu estou orando, estou jejuando, tudo bem, mas saia de casa, bata nas portas, né? Use a sua fé. Amém, meus irmãos? Então nós vamos estar orando nesse momento, nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor que Ele renove a nossa fé, né? Que Ele renove a nossa fé, e que nós possamos a cada dia viver uma fé plena no Senhor. Nós possamos ser corajosos, igreja. Deus falou o que para Josué? Esforça-te e ser corajoso, né? Esforça-te, tem bom ânimo. Então nós não podemos ser crente covarde, que não tem coragem de enfrentar a vida. Se Deus mandou sair da tua cidade, sai. Se Deus mandou, mas essa cidade que Deus mandou ir, todo mundo fala que lá não tem emprego, todo mundo fala que lá é difícil. Se Deus mandou ir, vai, meu querido. As outras pessoas que foram sem Deus mandar, isso aí você não tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso. Se Deus mandou você fazer algo, estou falando aqui, né, dando exemplo aqui, mas a vez que Deus mandou você fazer, não foi para você sair de uma cidade. Às vezes Deus mandou você fazer uma coisa e você não está fazendo porque você não tem fé. Então você precisa pôr a sua fé em ação. Aprimore a sua fé. Pode ser que você tome alguns tombos, pode ser que não seja fácil, você venha enfrentar alguns obstáculos, mas tudo isso faz parte do processo para aprimorar a sua fé, para que a sua fé cresça, para que a sua fé seja uma fé madura, né? Então nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus, pela igreja do Senhor. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, meus irmãos. Já falei bastante sem beber água, vou estar orando. Glórias a Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso. Pai, Tu és o nosso Deus, a nossa rocha inabalável, Pai. E essa palavra é uma palavra poderosa, Pai, vinda do coração do Senhor. Uma palavra que para que nós possamos nos fortalecer, para que a nossa fé cresça, Pai. Quantos cristãos, Pai, não estão prosperando porque não usa a sua fé,
porque vivem uma fé, mas uma fé morta, Pai. E tudo que o Senhor deseja é prosperar os teus filhos, Pai, mas muitos não têm tido coragem, muitos não têm, aleluia, saído quando o Senhor mandou sair. Muitos, Pai, também saíram, Pai, quando o Senhor mandou ficar, porque o Senhor prometeu honrar na terra que o Senhor mandou ficar, e aqueles não teve fé, Pai, pessoas que não tiveram fé, saíram, Pai, da posição que o Senhor mandou ficar, aleluia, que o Senhor colocou, e eles saíram porque não teve fé. Eu quero te pedir por essas pessoas nessa noite, Pai, aleluia, traz de volta essa pessoa para o centro do propósito que o Senhor colocou, meu Pai. Essa pessoa um dia, e esta pessoa saiu do centro da tua vontade, pessoas que saíram da tua presença, pessoas que foram machucadas, meu Pai, pessoas que foram machucadas, e por isso elas abandonaram, aleluia, a sua liderança, abandonaram, Pai, a igreja do Senhor, abandonaram a sua denominação, Senhor, e querem viver uma vida, Senhor, separada, Senhor, da igreja do Senhor, querem viver separado, meu Pai, da comunhão da igreja do Senhor, ó Pai, porque acreditam que pode chegar sozinho. Ó Pai querido, Pai amado, traz de volta essas pessoas, abre os olhos dessas pessoas, arranca a mágoa, o ressentimento, arranca o orgulho, Pai, arranca a soberba, meu Pai, e traz essas pessoas de volta, Pai, para o centro da tua vontade, para que essas pessoas possam, Pai, ainda que elas sofram, Pai, que elas venham sofrer, mas sofrer com o Senhor, crendo que o Senhor está no barco, mesmo o barco balançando, o Senhor está no barco, Pai, mesmo quando nós passamos por provações, Pai, o Senhor está nos amadurecendo, o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está aprimorando a nossa fé, ó Pai. Então que o Senhor possa, meu Pai, tratar com a sua igreja, tratar com todos aqueles, Pai, que ouviram esta mensagem e creram que veio da parte do Senhor, e que todos possam pôr as suas fé em prática, Senhor, e que eles possam viver as bênçãos, as ricas bênçãos do Senhor, que eles possam viver o propósito do Senhor na terra e serem prósperos para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Toma posse da sua bênção em nome do Senhor Jesus. Quero já estar trazendo os avisos aqui. Amanhã nós temos quarta da bênção presencial, né? E também online com a pastora Camila Gomes. Os irmãos não faltem, tá bom? Amanhã às 19 horas o culto presencial e a palavra da quarta da bênção no canal do YouTube da pastora Camila Gomes às 19 horas, irmãos, não percam, tá bom? E domingo vamos estar aqui firmes e fortes com o nosso culto da família, aleluia, é o culto presencial e online para a glória do nome do Senhor Jesus, tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos estar dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, aleluia, glórias a Deus por estarmos aqui mais uma vez glorificando o teu santo nome. Obrigado, Pai, que apesar do cansaço, Senhor, que nós estamos, eu e a minha família, o Senhor nos deu graça, Pai, mesmo com a mente cansada, o Senhor me deu graça para estar aqui ministrando a tua palavra, para que eu pudesse ser um instrumento do Senhor. E nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus que revigora, que restaura, que renova, que nos dá força. Obrigado, Senhor, pelo renovo, pela graça, e que o Senhor possa, Pai, estar nos dando uma noite de paz, que o Senhor possa nos guardar, Senhor, que o Senhor nos dê uma noite abençoada, Senhor, livre, Pai, de qualquer opressão noturna, livra-nos, Pai, do terror noturno, Pai, cura, Senhor, toda essa virose, Pai, toda essa toda gripe, meu Pai, que está deixando pessoas, meu Pai, doentes, Senhor, com tosses, com gripe, Senhor. Repreende, Pai, todo mal, Senhor, toda seta de enfermidade, toda potestade, Senhor, aleluia, que lança a enfermidade na terra, Pai, no meio do teu povo, que caia por terra, em nome de Jesus, que o diabo seja amarrado, Pai, que o diabo seja amarrado, em nome de Jesus, seja repreendido, Senhor, toda seta de enfermidade, toda peste, toda praga seja repreendida pelo poder do teu sangue, Pai, e que o teu povo seja sarado e curado para a glória do teu santo nome. Senhor, nos dê um restinho de semana abençoado, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos.
Amém. Amém, meus irmãos, estenda as suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem na paz. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.